Olá, seja muito bem-vindo ao programa Propósitos de Vida. Hoje eu quero falar sobre inteligência artificial. Inteligência artificial está dominando o mundo. Nós estamos vendo aí um boom em várias áreas, tanto para edição de foto, de vídeo, para locução, textos escritos, livros. Tudo isso a gente tem visto feito através de inteligência artificial. Nós temos tido também a notícia de que na Alemanha um culto evangélico em uma igreja foi dirigido pela inteligência artificial conhecida como ChatGPT. Colocaram avatares lá para fazer o louvor e um avatar para poder trazer a mensagem. E com tudo isso fica a pergunta: como que vai ser o mundo a partir da inteligência artificial? A inteligência artificial está na Bíblia, como isso muda o comportamento das pessoas? Tudo isso vai ser conversado hoje no nosso programa, no programa Propósitos de Vida, que está em formato de podcast. Pode rodar a vinheta, Vinícius? É o programa Propósitos de Vida que está no ar. Muito bem, feita a devida apresentação aqui do programa, a abertura do programa, nós estamos aqui com dois convidados para falar sobre esse assunto, sobre inteligência artificial. Estamos aqui com o Arthur Papa, pelo sobrenome aqui, o menino é bom, tá? Ele é graduando de Ciências da Computação pela Faculdade Federal de Viçosa, membro da Igreja Batista Ágape, do bairro Limoeiro. E também estamos aqui com o pastor Adilson Duque. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista Nacional em Santana do Paraíso, neuropsicólogo, pedagogo, pós-graduando em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Seja muito bem-vindo os nossos convidados. Eu agradeço o convite. Ok. Também agradeço o convite. Tá bom. E você que está nos assistindo aí, se tiver assistido pelo YouTube, no meu canal Adriano Papa, eu quero que você deixe aquele like bem legal para que o vídeo seja compartilhado, para que o YouTube compartilhe para mais pessoas. E você também vai compartilhando, compartilha, deixa seu comentário. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, para que você fortaleça o nosso ministério. Também você pode assistir pelo canal 6 da Claro TV, aqui na cidade de Patinga. Quem estiver assistindo aí, eu quero agradecer a audiência e quero convidar também para que você faça essa campanha do bem aí, divulgando o Propósitos de Vida de hoje, para que mais pessoas também possam assistir. Se a pessoa falar para você assim, eu não sou assinante da Claro TV, é muito simples, é só acessar o site da TV Caravelas, tvcaravelas.com, a programação está sendo exibida lá agora. Ou então baixar o aplicativo da TV no celular e você tem acesso a toda a programação também na palma da sua mão. Nos ajude aí nas nossas redes sociais, tá bom? Então vamos lá. As perguntas técnicas sobre inteligência artificial eu vou fazer para o nosso graduando em Ciências da Computação. E as perguntas teológicas, espirituais e comportamentais eu vou fazer para o nosso pastor que está aqui hoje. Então vou começar com o Arthur, para a gente entender mais ou menos o que é uma inteligência artificial, né? Como é que funciona, Arthur, uma inteligência artificial? Então, desde que surgiu, né, o computador, o objetivo foi automatizar ações humanas, né? E a inteligência artificial, a gente pode ver que ela entra muito nisso. Então, a gente vê em chatbots, geradores de texto, igual o ChatGPT também. E agora, o que está sendo mais frequente, né, o que está dando polêmica, até para fazer design e artes, a gente está vendo que a inteligência ela vem com o intuito de auxiliar os humanos, né? De certa forma, acaba tendo a consequência de substituir alguns empregos, mas a questão é automatizar, porque, né, a inteligência artificial é o que todo mundo achava que seria um robô, né, antigamente. O robô humanoide, né? Formato de homem, igual naqueles filmes da ficção científica. Sim, sim. E aí a gente vê, por exemplo, indústria de carros, né?
em comparação com a Revolução Industrial, que antes usava as pessoas morriam de trabalhar e tal, para produzir, e hoje a gente tem a máquina produzindo em alta velocidade, alta produção, com custo menor. Então a inteligência artificial entra muito nisso. Falando um pouco de história, né? A primeira inteligência artificial ela foi feita pelo Alan Turing, pelo que o pessoal considera. Ele é o pai da computação, tem até o filme, né? E tem o famoso teste de Turing, né? Que a gente tem 3 pessoas originalmente. A gente tem um homem, uma mulher e o juiz. E o homem ele tenta escrever textos passando para o juiz, passando por uma mulher. E a mulher escreve textos tentando se passar por um homem. E aí o juiz vai determinar qual é qual. E aí ele começa com esse teste assim, e ele substitui a mulher por um computador. E o computador ele começa a escrever textos se passando por um homem, né? Ou por um ser humano, assim, podemos dizer. E aí o juiz tenta determinar ali. Assim, o computador ganha se 30% das respostas que ele passar, o juiz identificar como humano. Então, por exemplo, o computador escreveu 10 textos lá, mandou para o juiz, se passando por um humano, por uma criança ou por um adulto. E o juiz, desses 10 textos, 3 ele identificou que é um humano. Então, o computador ele consegue imitar o comportamento humano. E como que funciona a inteligência artificial hoje? A gente tem várias áreas, né, da inteligência artificial. A gente tem aprendizado de máquina, a gente tem redes neurais. E o que alimenta a inteligência artificial é a questão dos dados. Então, a gente passa alguns dados de entrada para o nosso computador. Ele vai aprender, ele vai usar aqueles dados e vai nos dar uma resposta de saída. Ok. 2 perguntas em cima disso aí. A questão do teste que você citou aí, você sabe mais ou menos quando foi, a data, mais ou menos, só para a gente ter uma noção? Eu vi que o artigo que ele lançou foi em 1950. Nossa, antigo, hein? É antigo. A gente acha que a inteligência de hoje... É antiga, a computação é bem antiga, assim. E mais para frente ainda, depois que a tecnologia foi evoluindo, o pessoal ainda fazia esse teste, assim, as pessoas, como se fosse uma competição, né? Ah, sim. E as pessoas Entendi. programavam lá e participavam desse teste. Para quem está achando que a inteligência artificial é de agora, né, por causa desse boom que a gente está tendo, eu lembro de ter lido uma notícia, não era nem muito boa, era de um suicídio de um pastor canadense. Tinha um site de conversas picantes e você pagava para ser membro e conversava com a moça. E hackearam esse site e as conversas vazaram. E, inclusive, esse pastor era membro ele era sócio desse site, ele pagava e tinha conversas, era casado e tinha conversas com uma garota de programa, vamos dizer assim. Quando a conversa vazou, ele ficou tão deprimido que ele suicidou. E depois, aí a polícia entrou na investigação e foram ver que tinha, tipo assim, 200 mil inscritos no site. E aí começou a pergunta, não tem funcionária, não tem mulher para ficar no telesexo desse para todo mundo, né? E sempre que entrava já tinha alguém para conversar. Aí foram descobrir que tinha uma inteligência artificial e o pastor, no final das contas, estava conversando com um robô. Que situação difícil. Pastor Adilson, tem alguma coisa dentro da Bíblia que fala assim sobre inteligência artificial? Porque a gente tem visto um monte de teorias, quando começa, né, um monte de teoria na internet, pipoca aquele monte de conversa, a inteligência artificial está na Bíblia e tal. Pastor Adriano, eu não acho evidência específica dizendo assim que inteligência artificial está na Bíblia, como algumas profecias que nós temos a respeito de Jesus, ou de como este mundo vai terminar. Não sabemos data e hora, mas sabemos que vai acontecer porque tem uma profecia que fala sobre isso. Mas especificamente sobre a inteligência artificial, não. Até porque a Bíblia não é um livro que busca explicar tudo, né? Mas o que a Bíblia fala? Daniel,
no capítulo 12 e 14, Daniel fala que haveria sim, porque é no passado, um desenvolvimento de inteligência. Quer dizer, o homem buscaria conhecimento. Né? O homem buscaria conhecimento. Também nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12, Jesus falando sobre o avanço da pregação do Evangelho. Se você olhar agora para trás, aí você pensa assim, o avanço do Evangelho só foi possível nessa velocidade, nos últimos 2000 anos, por causa da tecnologia. Né? Não especificamente falando aqui de inteligência artificial, embora também falando. Englobe porque também, tudo aquilo que é automatizado, como o nosso mestre aqui falou, tem por trás ali uma inteligência artificial, né? Não complexa como hoje a inteligência artificial que nós temos, né? Os GPTs da vida aí, ou outras. Outro dia eu fiquei encantado, porque hoje nós temos dificuldade com mão de obra. Por exemplo, pessoal que produz maçãs, laranjas, em escala industrial, eles não estão tendo mão de obras. E aí o que eles fizeram agora? O que a inteligência artificial possibilitou? Drones colhendo maçãs. Olha que bacana. Laranjas. E tudo mapeado ali por GPS, e tem um comando ali, pronto, eles sabem qual, provavelmente no pé da planta deve ter um programa ali, um chip, para identificar, né, aquela planta, e ele consegue fazer a leitura do fruto, tirar o fruto, recolher o fruto, e ele é muito mais produtivo do que o homem, porque não danifica a fruta. Quer dizer, faz com muita precisão. Né? Então, nesse caso, essa tecnologia, ela veio ajudar a questão do Evangelho. Quantas pessoas hoje ouvem o Evangelho no mundo através da tecnologia? O Evangelho chegou aos rincões do planeta através da tecnologia. Então, quando Jesus fala que o Evangelho ia ser pregado no mundo todo, então dá a entender também que Jesus estava mostrando que no futuro haveria a possibilidade de falar para muita gente sem precisar deslocar. Sem se deslocar. Agora, também nós temos outro texto no Evangelho de Mateus 24:14, embora algumas traduções dizem assim, com o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Sim. A outra tradução diz, com o aumento da ciência ou do conhecimento, o amor de muitos esfriaria, ou de quase todo. Sim. Se você pensar do que é capaz esse desenvolvimento da ciência, eu estava vendo uma reportagem, na China foi desenvolvido, a China conseguiu desenvolver o G6, nós ainda não temos G5. Mas G4 China, mal funciona, 4G. 4G. E a China já está chegando no G7 e possibilitou então agora o uso do computador quântico. O grande problema, e é claro que essa área é do meu amigo aqui do lado, mas se eu estiver errado ele vai me corrigir. Isso. O grande problema do avanço da tecnologia estava nos condutores, porque eram muito grandes, muito quente. O primeiro computador para um estúdio desse todo, né? A energia para fazer o funcionamento, e depois que veio os microcondutores, os microchip tão falado, né? Tão falado. Que os crentes têm medo. Nós vamos falar sobre isso também. Aí, hoje, com a capacidade hoje de você ter a tecnologia, que ela não vai ser baseada em matéria, sim. O que esse povo não vai fazer? E aí eu vi um camarada falando uma coisa que é muito interessante. E aí vai entrar na minha resposta aqui no Apocalipse. Que é a possibilidade dessa hibridização de tecnologia com a mente humana. Eita! Bom, um outro texto também que mostra pra gente que tecnologia já era mencionado na Bíblia, não com o termo tecnologia, mas Apocalipse 11, verso 9, fala sobre as duas testemunhas que serão mortas na praça em Jerusalém.
Bacana esse Bom, texto. 300 anos atrás, como é que explicava esse texto? Como é que o mundo todo vai ver? Como é que Não o tinha, mundo não tinha todo ia televisão ver? naquela época, nem televisão que era Não tinha. o meio de transmitir tudo. No máximo tinha aí o telex, né? O telégrafo. O veio primeiro foi o telégrafo? Eu o telégrafo. não sou historiador, né? Eu ia falar assim, não sou dessa época. Telégrafo. Foi, eu acho, o primeiro meio de comunicação à distância que existiu, né? Uhum. Através do código Morse. Isso. Então, bom, os pregadores de 300 anos para trás, para explicar esse texto aqui, sabe o que eles falavam? Que Deus iria mostrar o mundo todo por divina revelação. E hoje? Hoje. Como nós vamos ver? Se isso acontecesse agora, eu já teria a imagem em tempo real aqui no meu smartphone. Isso. Então, esse texto aponta para a tecnologia, ok? Ok. Não necessariamente com os termos. E o outro texto que fala em Apocalipse 13:15, quando fala sobre a besta que ganha vida. Segura a besta. Segura a besta. Deixa de ser besta, segura a besta. vamos deixar essa para o final. Ainda tá. Arthur, qual é a diferença da inteligência artificial com um site buscador, por exemplo, o Google? Porque, tipo assim, se eu escrever no chat GPT, quem descobriu o Brasil? Aí ele vai me responder. Se eu digitar no Google, quem descobriu o Brasil? Ele também vai me dar várias respostas. Sim. Qual a diferença de um para o outro? Então, a diferença, por exemplo, o ChatGPT, ele é um gerador de texto, né? Então, ele já te dá a resposta pronta lá, já vai te falar direitinho. O Google, nessa questão do buscador, ele não usa uma inteligência artificial, ele usa um algoritmo de busca. Então, por isso que ele te mostra vários sites contendo a resposta. Hoje é um pouquinho mais fácil ainda, né? Porque se você pesquisar, ele vai te mostrar um site, mas ele meio que vai te dar a prévia ali, né? A parte destacada que você quer. Então a diferença é essa, que o buscador ele usa um algoritmo específico de busca. No caso do Google é um pouco mais complexo, né? Porque o Google e tal é mais escalável. Sim. Eu estou usando o Google como exemplo, mas sim. Eu entendia que a inteligência artificial, ela meio que pesquisava na internet a resposta. Fala para nós, como leigos, assim, de uma forma leiga. O Google, é como se ele pesquisasse pelas palavras-chave, né? E acessasse, pegasse todos os sites com aquelas palavras-chave. Disso aí, é mais a questão do algoritmo, mas muita gente do marketing digital aproveita disso aí, né? Desse algoritmo para... Quando a pessoa fizer alguma pesquisa para algum produto, o site dele ser o primeiro a aparecer e tal. Tem muita estratégia disso. Tem também os sites patrocinados. Então, hoje é muito mais diferente de quando foi criado lá no início. Entendi. Pastor, agora vamos perguntar um pouco sobre meio comportamental. Eu disse no início do programa que lá na Alemanha teve uma igreja que... O ChatGPT dirigiu o culto, dirigiu o louvor, fez a pregação, colocou avatares na tela, mas ele fez tudo. Existe o risco do cargo de pastor deixar de existir? Por inteligência artificial? Por causa da inteligência artificial. Depois eu vou estender a pergunta para outras profissões, mas vamos lá. O cargo de pastor, vamos primeiro ao chamado pastoral, né? Não, eu não creio, de forma alguma. Eu acho que ela pode ser uma ferramenta de auxílio. Eu acho que ela vai ser muito utilizada em cultos. Hoje, por exemplo, algumas igrejas que têm recurso financeiro está usando inteligência artificial no culto para produzir ambiente que possa proporcionar uma espiritualidade. Uma emoção. É uma emoção, isso já está acontecendo. Porque luzes, frequência sonora, tornam um ambiente favorável para isso. Ok. Vamos lá. Profissões como da área da saúde, corre o risco de deixar de existir por causa da inteligência artificial? É igual o Arthur falou que simulou uma mulher, não é isso? Simulou as falas de uma mulher, o
as primeiras, né? As primeiras de um homem adulto, as primeiras inteligências artificiais e tal. A pessoa chegar perto aí você também me ajuda aí, Arthur. Chegar na inteligência artificial e eu tô me sentindo triste e tal, eu tô me sentindo assim assado e tal. Existe o risco de profissões da área da saúde, psicólogo, por exemplo, psicólogo. Né? Existe um artigo que fala sobre as profissões que vão ser extintas nos últimos 20 anos, por exemplo. Acho que já é menos, né? Porque quando eu li esse artigo já deve ter uns 10 anos. E outro dia eu vi de novo eles falando sobre isso numa reportagem. Se a gente olha para trás um pouquinho, a gente vê que isso já tem acontecido. As minhas primeiras profissões não existem mais. Elas foram substituídas. Qual profissão? Eu trabalhava com atendimento ao público na Telemig e aquele serviço que você liga hoje no telefone. O call center, o robozinho. Não era um call center no modo conhecido hoje, mas sim. Era um serviço que não existe mais. No dia que o celular virou uma realidade, acabou tudo aquilo. Uhum. Então, acabou, não tem mais. Então, foi substituído por inteligência artificial. É verdade. Agora, tem coisa que é muito complexa, e aí falando aqui mais como um leigo mesmo, eu sei que já existe tecnologia desenvolvida para cirurgia médica sem a mão do homem. E o médico poder operar essa cirurgia... É muito mais preciso, né? Lá dos Estados Unidos, ele faz uma cirurgia aqui. Olha. Como se fosse uma linha de montagem, não tem um carro que faz a linha de montagem? Sim. Então, o cidadão está deitado lá e é só os robôs trabalhando ali, mas uma mente humana está aqui por detrás comandando aquilo ali. Isso eu acho que vai acontecer. Então, acho que a demanda em relação a isso vai obrigar os profissionais de saúde a entender mais de tecnologia, ou pelo menos de operacionalizar aquilo ali. Como hoje acontece, por exemplo, na Senibra. Quantos funcionários da Senibra tinha derrubando eucalipto? Uma quantidade de homens absurda. Como é que funciona hoje? Hoje você tem uma máquina que ela faz serviço para 200 homens, operado por um cidadão. Ela abraça a árvore, ela corta, ela arranca a casca, ela corta do tamanho certinho, coloca lá, faz a pilha. E vem a outra máquina, e se bobear, ela põe já no caminhão e pronto. E só tem 2 homens agora operacionalizando aquilo ali. E ela faz serviço de 200. Então é o que o Arthur falou agora há pouco, né? Sim. Ela veio facilitar a vida do ser humano. Essa facilitação... Por isso que eu estou fazendo a pergunta dentro da área da saúde. Porque serviços... braçais automáticos é uma tendência, né? Por exemplo, vou fazer uma confissão aqui, eu tenho um diploma de datilógrafo. E falar para a geração de hoje, quem está assistindo hoje o programa, eu falei assim, o que é isso? Né? É uma coisa que não existe mais. Agora, se nós vamos pensar do ponto de vista do psicólogo, por exemplo, que a gente lida com a alma humana, com a natureza humana, com o pensamento. Uma máquina, por mais que ela possa replicar a resposta de uma pergunta, falta nela uma coisa. A sensibilidade de perceber o que está acontecendo ali. Ela vai ler o olhar, vai entender, vai compreender, ela vai ter essa capacidade de saber, de sentir como você está sentindo. Quem vai responder isso é o Arthur, eu não sei. E aí, eu acho que não. E aí? Então, o pastor está falando, eu estava pensando, tem uma frase quando saiu o ChatGPT, né, muita gente começou a ficar preocupada, e, nossa, será que eu vou substituir e tal? Eu vi uma frase no LinkedIn, não vou saber dizer de quem que é, Sim. mas o pessoal falou assim, você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial. Eita! Então, assim, o que o pastor falou. Aprendam a trabalhar com inteligência artificial. Não tem como correr. E o pastor falou tem muito a ver com isso. Você tinha 200 homens cortando árvore. Você tem um que comanda a máquina, assim. Sim. No call center também. Vai ter que ter um de qualquer jeito. Aí depende da situação. No caso do call center, você tem os chatbots, né? Sim. Mas... E outra coisa também sobre essa questão do papel, o ChatGPT, ele faz isso também. Uma dica que o pessoal dá, né, para quando você for escrever o prompt, e o prompt é a mensagenzinha que você vai mandar lá pro ChatGPT, dependendo do assunto que você quer, se você quiser uma precisão melhor na resposta, o pessoal dá uma dica de você falar tipo assim,
sei lá, você vai falar de negócios, de venda. Aí você fala assim, ó, como uma pessoa experiente em vendas por 10 anos me responda o seguinte, aí você vai e escreve seu texto. Como um psicólogo formado em psicologia com pós-graduação em TCC me responda o seguinte problema e tal. E aí o ChatGPT ele assume aquele papel e te dá uma resposta. Ele incorpora o personagem ali. Porque ele tem muita informação. Ele tem muita informação, ele tem muitos dados dentro dele. Desde 2021, assim, de tudo até 2021. Então ele tem essa capacidade. E agora, realmente. Gente, é assustador, hein? Não sei se o ChatGPT vai substituir os psicólogos e tal. Acho que depende da pessoa também, né? Tipo assim, hoje as pessoas. Quem é médico aí sabe disso, né? Tô com uma dor na perna esquerda. Aí eu vou lá e digito no Google. Tô com dor na perna esquerda, o que é isso? No Google, né? Isso é muita coisa. Então, aí dá aquele monte de coisa. O camarada já chega no médico quando não resolve, né? Ô, doutor, já chega com um diagnóstico. Eu tô com isso porque o Google falou que eu tô com isso. E o médico morre de raiva. Se perguntar para a inteligência artificial também, eu tô com dor na perna esquerda, ele vai te dar uma resposta? Eu fiz uma vez um teste, eu pedi pro ChatGPT montar uma dieta. Eu vi um cara testando assim, aí eu falei, monta uma dieta com base nisso. E sempre no final ele dá uma resposta assim, essa dieta é muito boa, mas você sempre tem que olhar o seu caso, o ChatGPT ele dá essa... Quando você procurar um profissional, né? Vai procurar um profissional. Analisa o seu caso e tal. Que bom. Dentro ainda dessa questão da inteligência artificial, ela tem capacidade de evoluir sozinha? Então, depende, evoluir sozinha. A gente ouve um monte de histórias aí do ChatGPT. Evoluir sozinha, se autoprogramar. Aprender sozinha, né? Aprender sozinha, isso. Tem. Então, o principal componente da inteligência artificial é esse, né? É aprender sozinho. Mas igual eu tinha falado lá na primeira pergunta, a gente tem que ter dados de entrada para alimentar a inteligência artificial. Senão... Quem alimenta esses dados? É o ser humano ou ele busca na rede? Não sei como no caso, é o programador. Aí, essa questão de dados é muito complicada hoje, porque a gente tem... a LGPD também, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que fala sobre questão de privacidade. Então, você não consegue os dados assim muito fácil. Você pode fazer dados artificiais, né? Você criar ali pessoas que não existem, com ações que não existem. No caso do ChatGPT, são dados reais, de até 2021, como havia falado. Mas ainda assim, de certa forma, às vezes ele infringe o que a galera chama de copyright, né? Às vezes ele dá uma informação que ele não podia te dar. E aí entra um pouco da ética. Mas o ChatGPT em si, não só o ChatGPT, mas todas as inteligências artificiais parecidas com ele tem essa tendência de quanto mais você usar ele, mais ele vai aprender e mais ele vai evoluir. Vai ser mais preciso nas respostas. Essa questão da lei, ela é brasileira? Ou não? É internacional? Brasileira. Porque o chat não é daqui do Brasil, né? Não. O chat GPT é de fora. Uhum. Então, de certa forma, ele infringe a lei, mas a lei do país sede dele não está sendo infringida. Não, mas essa questão de ética é como se fosse um acordo entre homens, né? Digamos assim. Tem todo mundo que vai fazer. O Google mesmo, quando lançou o ChatGPT, aí as empresas todas começaram a fazer igual a Amazon, o Google, a Microsoft. A Microsoft, inclusive, comprou, né, uma parte da empresa que fez o ChatGPT. Uhum. E aí o Google ele lançou uma inteligência artificial que fazia desenho, assim, design. Só que aí ele fazia design, né, fazia imagem, e ele também fazia um GIF ou um vídeo com essa imagem. Só que aí eles não abriram para o público porque eles acharam que poderia surgir fake news ou poderia surgir algo assim mal intencionado vindo dessa questão de fazer o vídeo. Uhum. Então essa questão de ética, as empresas maiores, é claro, né, elas têm mais essa pressão, mas é algo que fica aí. O que eu percebo quando eu faço alguma pesquisa no GPT, alguma inteligência artificial, e quando você faz perguntas que vai para o campo emocional,
ele sempre responde, eu sou uma inteligência artificial, eu não consigo mensurar sim. Essa pergunta, né? Sim. Mas vou te dar alguma coisa aqui. Aí ele vai falar uma bobagem lá embaixo, não tem nada a ver com o que você está pensando. Sim. Porque o que eu acredito, assim, é claro, gente, tudo que a gente está falando aqui é com base naquilo que a gente conhece, que é pouco ainda, né? Pouco, está começando, né? Acho que a parte mais difícil para você colocar dentro da inteligência artificial é a contemplação. O que seria essa contemplação? Contemplação é a percepção do espaço, do ambiente. Encontrar com você, por exemplo, olhar para você e falar assim, você não está bem, o que está acontecendo? Sim. Entendeu? Essa meditação, entendi. Essa percepção. Tudo nela vai ser muito de coisas que já foi dito, mas nada daquilo que realmente ela possa perceber. Por isso que eu acho complexo falar que vai substituir o ser humano. E aí tem um filme do Mel Gibson, na década de 80, não, 90, 2000 por ali. Chama-se Substitutos. Não sei se você assistiu. Se não assistiu, coloca aí Dá um Google aí. Dá um Google aí, Substitutos. Esse filme, ele já é um filme antigo, então ele está disponível aí para até baixar ele na internet. As pessoas usavam um robô e ele ficava em casa, deitado, e ficava... Ele vivia vivendo através de uma máquina. Então a pessoa estava em casa, sem maquiagem, todo lascado, mas na rua ele estava bonitão, maquiado, bem feito. E aí toda a sociedade vivia daquela maneira. E que estava levando essas pessoas ao adoecimento, porque o ser humano é gregário, o ser humano precisa tocar o outro, precisa sentir o cheiro do outro. Caso contrário, se nós nos isolarmos porque uma inteligência artificial é capaz de ir lá no supermercado fazer a minha compra, de resolver a minha vida profissional, eu vou adoecer. Porque eu preciso de gente. Eu preciso. Mas tem gente que gosta de viver isolado. Todas as pessoas que gostam de viver isolado, ele está com um problema. Porque naturalmente a pessoa precisa de viver com gente. Precisa viver em comunidade. Uma pessoa que não consegue viver em comunidade, ele está com algum problema emocional. Beleza, tem gente que não aguenta, mesmo sem problema emocional, viver num grupo muito grande. Eu fui para um show, por exemplo, normal, não tem problema. Sim. Mas ele vive ali com um grupo menor dentro da comunidade dele. Então, essa coisa não pode ser tirada do ser humano, não tem como. A não ser que futuramente tenha aí uma hibridização de neurônios com tecnologia e possa mudar o comportamento do ser humano. Aí é complicado. Ainda dentro disso aqui, tem possibilidade, deixa eu formular melhor a pergunta, tem possibilidade da inteligência artificial afetar o comportamento das pessoas? Porque o WhatsApp, que é um aplicativo simples de mensagem, mudou radicalmente, né? E tem os benefícios e também tem trazido a sua parte ruim para o lado das pessoas. A inteligência artificial também vai afetar o comportamento? Pastor Adriana, eu podia te dar essa resposta só com um sim. Sim, mas aí... Sim, porque é exatamente o isolamento. Isolamento. É exatamente o isolamento. Hoje já existe uma doença que é a dependência da tela. Assim como se fosse dependência de droga, de algum outro vício. Tanto quanto se fosse um vício de droga. Tem uma criança que os pais colocassem a tela muito cedo na mão deles, quando você toma, o menino entra em histeria. Sim. Eu vi uma notícia, um menino que esfaqueou a mãe porque a mãe tomou o celular. Que isso? Então, assim, quanto mais o ser humano ele vai voltando para si mesmo, com o uso dessas novas tecnologias, e aí isso vai só avançando, isso não tem jeito, o comportamento vai mudar. O comportamento das crianças estão mudando em relação a isso. A questão, por exemplo, da ideologia de gênero, não necessariamente a ideologia em si, mas o comportamento sexual tem sido alterado por causa desse comportamento, por causa desse acesso exagerado das crianças hoje com pornografia. Hoje nós temos crianças, e vocês podem ter certeza que eu estou falando com vocês aqui é real,
crianças viciadas em sexo com 5 anos de idade. Crianças com 5 anos de idade uma coisa que não deveria. Se masturbando. Que louco. Se masturbando. Por quê? Porque estão acessando pornografia com uma facilidade muito grande. A criança não sabe o que é aquilo. Então ele vai imitar aquele comportamento. Então, a partir daquele momento, essa criança já vai entrar num processo de adoecimento gravíssimo. Dentro do comportamento ainda, existem, eu ouvi falar, e aí você confirma para mim, existem pessoas também que às vezes têm comportamentos de autistas sem ter o transtorno? Sim. Por causa da tecnologia? Por causa da tecnologia. Por causa da tecnologia também. Uma criança, por exemplo, com uma formação, ela não tem as informações corretas e ela começa a perceber ali, por exemplo, um videozinho que é muito comum na internet hoje, com pessoas que têm Tourette, que é aquele stick, né? Sim. E a pessoa fica assistindo aquilo ali, daí a pouco ele, por imitação, começa a desenvolver e copiar. E o cérebro... E leva no especialista, não fecha o diagnóstico. Não, e o cérebro ele é extraordinário, por quê? Porque se você repetir um comportamento, ele padroniza. Ele vai padronizar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples para os nossos telespectadores e internautas entender. E você pode fazer esse teste na sua casa. Observa, você escova os dentes do mesmo jeito todo dia. Você toma banho e se enxuga do mesmo jeito todo dia. Você senta para almoçar do mesmo jeito. Você falar que senta no trono. Come do mesmo jeito. Você mastiga do mesmo jeito. Tem mãe, por exemplo, que fica pelejando para o filho não mastigar mole. E ele já está lá com seus 20, 30 anos mastigando mole. Por quê? O que é mastigar mole? É aquele mastigar com a boca aberta, né? Ah, sim. Mostrando o alimento. Boca aberta. Aquela coisa esquisita. Quando você vai dirigir seu carro, o cérebro já te automatizou ali. Você dirige do mesmo jeito. Se você criar uma mania, por exemplo, de colocar a mão em cima do câmbio... para tirar aquela mania é uma luta, você tem que ir no psicólogo, tem que fazer terapia. Então, tudo que você repete, guarde isso aí, tanto para coisas boas como para ruins, tudo que você repete, o seu cérebro vai automatizar. Pronto. Ele vai fazer isso porque ele não quer gastar energia. Então, ele já vai lá, cria uma rede neuronal e pronto, tá feito, faz aí, tá no automático. Ok. Arthur... vamos lá. Eu vi que as inteligências artificiais, a gente tem para tudo. Tem para vídeo, para som, para foto, que trabalha com foto, muda a imagem e tal. Existe alguma coisa, uma maneira de se detectar que aquele produto final ele foi produzido por uma inteligência artificial ou isso é indetectável? Então, você fala na questão de automatizar, né? Ter um programa próprio para detectar, porque existem antiplágios, né? Programas que descobrem que você fez um plágio de alguma coisa, né? E para inteligência artificial, tipo assim, ele produziu uma pintura, uma foto, né? Ele alterou uma foto. Existe alguma coisa que detecta que foi trabalhado a inteligência artificial ali ou não? Então, hoje, por ser muito novo, assim, muito popular ainda não tem, não. Eu ainda não consegui ver nenhuma, não. Por exemplo, o ChatGPT, quando eu estava usando no meu semestre agora, eu estava fazendo um trabalho lá que era, né, de escrever um texto e tal. Aí eu pedi ele para gerar um texto, um amigo meu pediu para gerar um texto. Aí falou assim, será que tem algum site que vai me falar que é gerado por inteligência artificial? Uhum. Eu falei, vamos procurar. Aí a gente começou a procurar e tal. Aí ele tacou o texto lá, deu lá 99% escrito por humano. Aí eu falei assim, mano, arrisca aí. E é muito difícil, porque o comportamento é muito humano mesmo. Mas assim, eu acho que é porque é muito novo, né? O pessoal não preocupava tanto assim. E o que eu acho que vai começar a surgir para detectar algo feito por inteligência artificial vai ser para a questão das imagens.
Eu não sei se vocês viram, né, se o pessoal de casa viu, mas teve uma época aí que tava saindo imagem do Papa com a jaqueta toda branca, do Messi na favela. Sim. Acho que teve até uma imagem do Trump também, e o pessoal dando a notícia, Donald Trump fez tal coisa. Aí na hora que eles foram investigar, não, isso aí foi inteligência artificial. Mas, que loucura. Mas é muito difícil de ser. Muito difícil. Tipo assim, a gente como humano, a gente às vezes tem a maldade. É tipo quando você vê uma foto no Instagram, você fala assim, não, essa pessoa aqui colocou filtro na foto dela. Mas até pra vídeo hoje, vídeo feito por humano, vídeo editado assim. Sim. Às vezes a gente não consegue ver que foi editado. Que foi editado, né? Então, feito por inteligência artificial, acho que a gente, como humano, a gente consegue perceber as imagens feitas, tem alguns padrões, tem alguns erros, às vezes a imagem é mais desenhada, às vezes a gente nem consegue detectar, mas qualidade agora superior, né? Agora um programa específico, acho que vai demorar um pouco, mas quando sair também vai. Mas eu acho que eu li um artigo sobre isso, mas eu particularmente fiz um livro na... Sim, eu tenho ouvido de pessoas que têm escrito livro. Escreveu um livro lá. Até artigo científico. Eu já só que eu falar. Percebi um padrão naquele chat GPT. E quando eu comecei a ler, e você conhece um pouco da língua portuguesa, você vai perceber que ele dorme na língua portuguesa. Porque como eu acho que a tecnologia é americana... É americana, Arthur? Não é? É americana. Então, ele gerundia muito. Ah, sim. Entendeu? Sim. Então, para o meu texto lá que eu estava escrevendo ficar bacana, eu tive que substituir muitas palavras por causa do gerúndio. Então, fica aquele texto muito ruim, muito chato de ler, por causa do gerúndio. Então, acho que eles ainda vão corrigir isso. Mas aportuguesar melhor, né? Sim. Tem essa questão também que eu estava pesquisando... que o pessoal poderia fazer, né, para ganhar dinheiro com o ChatGPT. E aí eu vi um vídeo do cara em inglês que ele fazia isso, ele gerava o texto sobre um tema, né, gerava o artigo todo, só que aí antes ele passava por um embaralhador de palavras, né, não sei como é que chama, que você vai colocando sinônimos, e aí tentava identificar lá. No português, realmente, eu vi que ele não conseguiu identificar, não. Talvez por ser americano, talvez o americano já consiga identificar melhor, assim. O inglês, né? Mas em sites que postam artigo, eu estava vendo até nos comentários desse vídeo, eles não aceitam qualquer artigo. Então, assim, mesmo que seja gerado, talvez em trabalho de faculdade vai passar, trabalho de escola vai passar, mas se for algo mais profissional, seja um pouco mais difícil. A gente tem falado muito do chat GPT, que é mais popular, mas me parece que aquele celular da Apple tem uma inteligência artificial também, né? É a assistente virtual, né? A Siri. Hã? A Siri. Eu não sei o nome. E diz que essa inteligência artificial, ela pega as manias do dono daquele celular. Né? O modo, que cada um tem o seu modo específico de escrever, e ela aprende o seu jeito, as suas manias, né? E escreve igual. Então a coisa é bem complexa, né? O nosso tempo está acabando aqui, mas vamos para terminar aqui, Pastor Adilson. Tem uma citação do Stephen Hawking. Ele é ateu, né? Mas nós estamos trazendo a citação dele aqui para um programa evangélico. Ele disse assim: o desenvolvimento da ciência total e a inteligência artificial podem criar ameaças reais à existência humana. Baseado, então, nessa frase aqui, nas diversas teorias, eu mandei você segurar a pergunta sobre Apocalipse, né? E aí, eu vou deixar também para o Arthur responder qual a impressão que ele tem, né? E a gente vê muito no cinema de Hollywood aquela coisa de Exterminador do Futuro, das máquinas se rebelando e dominando o mundo. Existe o risco da inteligência artificial dominar o mundo?
Vamos... Responde biblicamente, né? Para deixar ele mais tranquilo. Biblicamente, ou mais assustado. Aquele texto lá do Apocalipse que eu falei, sim. A impressão que se tem ali é que uma imagem, sim. E quando a Bíblia fala sobre imagem, está falando de uma escultura, né? De alguma coisa construída ali, a imagem. Que essa imagem vai ganhar vida. Quer dizer, digamos que seja ali um robô, uma imagem da besta, né? É a imagem da besta. Essa besta é o quê? Essa besta é um homem. Então, que homem é esse? Esse homem que vai ganhar vida? Então, provavelmente, ou talvez, essa hibridização que eu estava falando já tem os humanoides aí que é realista demais. Sim. Então daqui um dia você cruza com um humanoide na rua, você acha que é um ser humano que está andando por ali. O mais famoso que eu tenho visto ultimamente é a Mecha, né? A Mecha é um robô que ela franze a testa, faz sorrir. É meio então assustador. Eu penso assim, que enquanto a Igreja de Cristo estiver na Terra, essas coisas ainda vai ter uma barreira aí. Sim. Não o avanço da tecnologia, mas eu acho que o uso dela para o mal, a tipo de um extermínio, enquanto a igreja estiver aqui, não. Mas Apocalipse fala de escorpiões, de seres que vão sair de dentro da terra e assemelha a esses objetos aí de máquinas e que causam dano terrível às pessoas. Pode ser uma tecnologia? Não tenho dúvida que poderia ser. Eu não estou afirmando, porque eu sou muito reservado com essa história de Apocalipse, né? A gente fala de tecnologia também, não precisa ser necessariamente lata, né? Não. Porque a ciência, a medicina, né, também tem as suas evoluções. Já se forma uma orelha nas costas de um porco para substituir a orelha humana, então... Né? Arthur, qual a sua impressão? A inteligência artificial vai dominar o mundo? Você como um estudante aí da área... Igual o Exterminador. Igual o Exterminador do Futuro. Então, eu acho que tudo depende do programador. Assim, só se acontecer da inteligência... Eu acho que é muito hollywoodiano isso. Ela virar e falar, agora tem vida própria, adeus humano. Não tem umas 3 leis lá que tem que obedecer? Isso é real ou não? O quê? Que uma máquina não pode machucar um ser humano. Acho que tem umas diretrizes. Isso é de filme, não? Não é de filme, não. Eu já vi isso no Robocop. Pode pesquisar lá, mas aquilo ali é real. Existe mesmo? Existem as diretrizes para barrar ela. Olha, eu não sabia disso. Eu achava que era só coisa de filme. Não. Mas assim, tem... Sei lá, eu acho meio complicado. Eu acho que depende do programador, da empresa ali que está desenvolvendo. Mas tem algumas questões... por exemplo, tem até um filme e que eu estava pensando nisso também. Por exemplo, se algum dia alguém fizer um robô policial, robô mesmo, robô, sim, sem ser igual humanoide, o Robocop, é robô com um humano, sim. né? Mas se for só um robô, como que você vai identificar quem é bandido, quem é inocente? Tem essa questão, né? Como é que você identifica? Você vai identificar pela roupa? Sempre que está cometendo um crime. E às vezes a pessoa... sei lá, tá entrando no carro dela, daí... Ou no carro do marido, né? Ou no carro da esposa. Opa, não é o carro dele. Tenta abrir a porta, não, esqueci de abrir aqui a chave, aí dá aquela forçada, tá roubando o carro, acabou. Então, eu acho que tem muito essa questão também. Não é a ver com só citar, né? Mas teve uma plataforma no LinkedIn que o pessoal foi lá e o algoritmo meio que descartava o currículo dependendo das características da pessoa, né, ele já descartava o currículo. Assim, não era uma característica profissional, mas sim pessoal. Ele já... Cor da pele, essas coisas assim. Essas coisas assim. É complicado isso. Então, isso aí é muita ética, mas sim, vai do programador que está desenvolvendo, tem essas questões e tal. Agora, se for... realmente olhar a hibridização aí, igual o pastor está falando, aí já é um pouco mais complexo. Complicado, né? Então tá. Gente, o nosso tempo acabou aqui. O papo foi muito bom.
né, nós estamos chegando no final do programa aqui. Eu queria agradecer, pastor Adilson, Arthur. Eu que agradeço. Pode falar as palavras finais aí, cada um. Pode falar, pastor. Vamos falar da máquina primeiro. Fala aí, eu Arthur. queria agradecer a oportunidade, foi bom mesmo o papo. E é isso aí, não tem jeito não, gente. Agora a inteligência artificial tá aí. Chegou. Tem que aprender a lidar com ela. Isso. Muito obrigado. Agradeço o convite, pastor Adriano. Pode chamar de novo. Ok. Tá devendo aquela do bullying. Ah, sim, nós vamos falar um dia aqui do bullying. E eu posso deixar um conselho aqui para você que está nos ouvindo, nos assistindo, aprenda a usar as novas tecnologias. Porque quem não aprender vai ser analfabeto daqui a 5 anos. Não vai conseguir, mesmo se você tiver um diploma, se você não entender um pouquinho da tecnologia que está aí presente no mundo, você vai se sentir analfabeto, mesmo com um diploma debaixo do braço. Ok. Então nós estamos aqui terminando o programa, agradecendo a sua audiência, agradecendo a todos vocês aí que compartilharam esse vídeo para que mais pessoas possam assistir e convidando para a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, estaremos aqui trazendo da palavra de Deus a todos vocês. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz e saúde, em nome de Jesus. Tchau, Brasil. Até a próxima semana, se Jesus assim permitir.